Na semana do Dia dos Professores, nós temos um enorme prazer e muito orgulho em trazer o professor Adolfo José Melfi, que tem 87 anos, foi reitor da Universidade de São Paulo há 20 anos e está conosco aqui hoje, é professor sênior do IEE, Instituto de Energia e Ambiente da Universidade. Professor, quanta honra, parabéns pelo Dia dos Professores e obrigada pela sua participação aqui no podcast da Alesp. Não, eu é que agradeço. O que é ser professor? Aí tem muitos aspectos, né? É muito difícil catalogar. Por que o senhor decidiu ser professor? O senhor que se formou em geologia. Não, veja, eu sou professor porque eu gostava de trabalhar no campo. E lá a gente vivia muito com os alunos. Nós tínhamos alunos que estavam fazendo naquele momento o estudo conosco, né? E a gente tinha muito a oferecer, né? Então isso eu acho que é uma coisa que até hoje eu guardo. Por exemplo, no IEE, eu sou professor sênior, quer dizer, não tenho muitas atividades a não ser o ensino e a pesquisa. E o ensino, nos 5 anos que eu estou lá no IEE, eu dei 3 cursos de alunos que vieram, né? Eu oferecia disciplina em nível de pós-graduação e tinha alunos muito bons, viu? Inclusive alunas também, né? Agora, esse ano eu estou meio, vamos dizer, um pouco desgostoso porque eu apresentei o curso, como todos os anos eu apresentava, né? Mas não apareceu ninguém. Entendi. Não apareceu ninguém, quer dizer, eu estou com um curso preparado, inclusive eu tenho uma parte grande aqui, e não tem alunos. Quer dizer, o nosso problema com a Covid desarticulou um pouco, né? Então isso ainda são os resquícios, né? Então os alunos hoje têm até outros interesses, né, que vêm. Bom. O senhor acha que o ensino à distância, que foi tão difundido e prioritário na Covid, acabou então apresentando esse tipo de reflexo hoje em dia? Eu acredito que tenha sido isso. A praticidade do ensino à distância. Porque eles acabam tendo possibilidade de outros cursos que podem oferecer alguma coisa, mas que não é exatamente a mesma coisa que nós ofertávamos junto com a Célia, né? Nós temos 10 laboratórios. A professora Célia Regina Montes. Isso. Nós temos 10 laboratórios que poderiam ser muito utilizados, né? Nós temos 2 ou 3 pessoas que utilizam esporadicamente os laboratórios. Esse é um problema que a gente quer. Nossa, e a pesquisa é tão importante, né? Pois é. O que o senhor vê a Universidade de São Paulo, que está fazendo 90 anos, o senhor foi reitor de lá há 20 anos, hoje a universidade ela está entre as 100 melhores do mundo e volta a encabeçar como a melhor universidade aqui da América Latina, um ranking recente que saiu. Como é que o senhor enxerga a universidade quando o senhor entrou e hoje? Bom, quando eu entrei, a universidade era bem diferente da atual, né? Nós, por exemplo, tínhamos as disciplinas do curso de geologia. E isso era na Alameda Glete, completamente fora do... Não era no campus da cidade universitária, que nem existia? Nem existia, né? Mas foi muito interessante porque até hoje nós guardamos os 60 alunos que saíram do curso em diferentes anos, né? Meu curso foi o primeiro, né? O primeiro ano de
formação de geólogo. Em que ano, professor? 57. Foi em 57, então a gente tinha aula até como é que eu poderia chamar? Não era um campus, nada, mas era tinha um campus ali na Maria Antônia, né? Tinha um campus, não, tinha a faculdade, né? O prédio. A Maria Antônia funcionava bem, né? Quer dizer, com alunos, principalmente das disciplinas de história, de geografia, tinha o diretor, né? Que todos eles estavam lá. Nós participamos um pouco da guerra com o Mackenzie. E foi um momento difícil, mas muito interessante, né? Muito interessante. Eu acho que lá saiu muita coisa boa. E, professor, o senhor já tinha tido contato com a Terra? Porque a geologia trata com a Terra. O senhor foi para um curso pioneiro da Universidade de São Paulo na década de 50. Por que escolher esse curso? Olha, eu gostava muito de solos. Mas o senhor tinha contato com fazenda, sítio, chácara, essas coisas? Naquela época ainda não, mas logo depois eu trabalhei muito e depois até acabei indo para a Exalc, lá em Piracicaba, né? E eu sempre gostei de trabalhar com solo, né? Quando criança, o senhor gostava de brincar com terra ali? Gostava. Gostava, eu sempre gostei porque é um terreno muito interessante, né? Ele nos possibilita muita coisa. Então eu acho que, bom, na realidade, quando eu esperava entrar na universidade e tal, eu me candidatei para o curso que existia era bastante relacionado com o curso que era dado em Minas Gerais, né? Mas depois, por causa do meu namoro, eu acabei voltando e aí eu entrei na geologia, né? Era um curso novo, um curso bastante, vamos dizer, interessante, porque nos dava uma visão muito ampla do que era a terra, do que era a utilização desses solos, porque o solo rapidamente ele se degrada, né? Sim. Então a gente tem que ter um trabalho muito grande para que esse solo nos dê um resultado, e uma grande parte se encontra no que nós estudamos na região amazônica. Nós passamos lá trabalhando, não continuamente, mas trabalhando lá há 7 anos. O que o senhor estudou lá na região da Amazônia? Nós estudamos o desenvolvimento desses solos, né? Tanto do ponto de vista de minerais, que nos trazia alguma coisa de importante, como do ponto de vista da utilização desses solos para a agricultura. Apesar de estar numa floresta, mas a gente tinha um trabalho muito interessante junto com as Forças Armadas, né, que tomava conta para a gente não fazer mais do que eles achavam necessário, o que não era verdade. Mas foi muito interessante, muito útil esse trabalho na Amazônia. Nós publicamos bastante, tivemos bastante êxito, né, no estudo sobretudo pelo fato de que nós tínhamos nesses solos grandes quantidades de, vamos dizer, no caso lá, de argilas, né? E essas argilas tinham um interesse grande, tanto para o trabalho
dos indígenas com quem nós trabalhávamos, né? Que eram uns recursos que eram índios bastante diferenciados, né? Mas foi muito bom, né? Assusta o senhor ver hoje essa seca que tanto abala rios que eram tão caudalosos na Amazônia? Olha, o problema é muito sério nesse aspecto, né? Nós temos, e na Amazônia também, grandes queimadas. Quer dizer, não só no Pantanal, né? Mas no Pantanal, o Pantanal praticamente teve uma situação muito preocupante. Por exemplo, na região que nós trabalhávamos, que era nessa, e aqui a gente vê as lagoas, mas depois eu posso mostrar isso. Sim. E essas queimadas trazem um prejuízo enorme, né? Porque acaba com a fauna, tanto a fauna grande, né? Os jacarés, por exemplo, no lugar onde nós trabalhamos, sumiu, né? Eles não tiveram nenhuma possibilidade de... Porque só para informar você que nos acompanha, que está ligado na internet, nos assistindo aqui na Rede Alesp, o professor iniciou, junto ao IEE e a professora Célia Regina Montes, uma grande pesquisa que teve início há 8 anos, com 30 pesquisadores, 40 estudantes, sobre as mudanças climáticas, os impactos ambientais em áreas úmidas alagadas do Pantanal. Então, isso foi há 8 anos, muito antes da seca que nós tivemos no Pantanal, se não me engano, acho que há 5 anos, e agora das queimadas, né? Tinha algumas queimadas, né? Porque o pessoal gosta de fazer queimada, eu não sei. Mas não da proporção que temos... Agora, não, aqui no ano passado foi enorme, né? A destruição da fauna, que foi uma coisa terrível. Que é o que o senhor fala, né? Onde tinha jacaré não tem mais. Não tem mais o jacaré, porque eles viviam nas lagoas e com as queimadas, eles saíam das lagoas para ir para fora, achar, mas não conseguiam. Quer dizer, eles saíam da lagoa, mas eles tinham a queimada na pele, né? Sim. E o Pantanal é uma área extremamente interessante, né? Você trabalha em lagoas que são totalmente diferentes. Você tem lagoas onde predomina culturas de micro-organismos, né, que são importantes, e áreas que são secas, né? Quer dizer, você tem a lagoa seca durante um período grande do ano, mas, por exemplo, os micro-organismos, pelo fato de ter pessoas trabalhando conosco, que são biólogos, etc., que trabalhavam, né, com esses micro-organismos, que são extremamente importantes para a manutenção da fauna que existe naquelas lagoas, né? Nós temos lagoas aí que são muito, quer dizer, constituídas por águas com pH extremamente elevado. E nessas lagoas nós temos problemas muito sérios, né? E tínhamos grupos trabalhando com essas águas, né, que tinha um pH alto que não dava para viver nada lá, né? Então eram águas que tinham muitos organismos mortos, né? Muitos animais que tinham uma vivência. E por que esse pH alto? E a falta de vida já da água? Bom, o porquê? O porquê do pH alto é que nós tínhamos lá condições de, por exemplo,
você falou aí do número de alunos, né? Nós tínhamos uma quantidade enorme de alunos trabalhando com essas bactérias e tal, e a gente tinha... nós tínhamos momentos, nós tínhamos vivência durante, às vezes, 1 ano, 2 anos, que a gente praticamente não podia ir para lá, que não ia encontrar nada que fosse de um interesse muito grande para conhecer muito a fauna das lagoas, né? Nós tínhamos lagoas de água preta, lagoas de água verde, lagoas até de águas vermelhas, né? Então era uma quantidade muito grande que era uma razão dos micro-organismos, da fauna, né, que viviam nessas lagoas, né? Bom, e tínhamos ainda um outro problema, que era a emissão de gases de efeito estufa dessas lagoas, né? E aí a gente tinha situações muito grandes que a gente tinha que dominar. Por exemplo, esses gases de efeito estufa eram em quantidade muito grande e trazia... E o que gerava esses gases? O que gerava esses gases? Pois é, modificação do clima, né? Então aí... E que vocês sentiam isso na lagoa, na questão do ecossistema das lagoas. Isso. Está tudo interligado? Está tudo interligado. Aí nós tínhamos lagoas também de pH normal, que era normalmente, por exemplo, nós tínhamos uma casa lá onde a gente apostava e onde nós tínhamos condições de trabalho. Onde era a base de vocês? A base, né? Nós tínhamos condições de alimentação, tinha pessoas trabalhando na cozinha, tal. Era uma situação bastante, vamos dizer, tranquila para nós, né? Trabalhar nessas condições. Mas esse problema dos gases tem aqui uma quantidade muito grande de trabalhos feitos por uma equipe coordenada por um professor de Piracicaba para o estudo desses gases. Professor Melfi, eu tenho muito orgulho de entrevistá-lo. O senhor é um professor longevo. Longevo, tem quase 90 anos, que lindo falar isso, uma pessoa que na ativa, o senhor coordena pesquisadores, laboratórios, hoje em dia ainda trabalha com a questão da avaliação de produção sustentável no cultivo da cana em usinas de biogás, com os dejetos da questão do material remanescente de uma matéria-prima biodegradável. Mas a pergunta que eu faço ao senhor, de toda essa sua vida acadêmica, vida de cientista, se o senhor tivesse que apontar 2 ou 3 pesquisas que mais lhe geraram prazer, que trouxeram benefícios à comunidade, o senhor sabe falar de bate-pronto? Bom, olha, nesse trabalho do Pantanal, eu acho que foi extremamente valioso para a formação de uma quantidade muito grande de alunos, então isso reflete, bate na gente, né? E de um assunto tão presente, né? Isso, E levar não só um trabalho de pesquisa para publicação e tal, mas também mostrar aos nossos políticos e trabalhadores, né? Vou pôr aí um ponto de interrogação, mas levar esse conhecimento para que nós possamos ter um trabalho muito mais coordenado e que, por exemplo, agora aí mesmo no Pantanal, esses incêndios foram até, muitos deles, controlados por causa de um trabalho mais sério, por que está acontecendo aquilo. De cientistas e pesquisadores. Daí a importância da ciência. E a gente pode levar muito desse conhecimento para a população, né?
E aqui a gente tinha uma vivência, né, muito grande, muito importante. É curioso que o Pantanal é totalmente diferente, né, do ponto de vista da morfologia e tal, de muitas áreas, né, que existem no próprio Pantanal ou em floresta amazônica e etc. Mas é muito interessante verificar que a gente pode ter uma atuação bastante importante nessas lagoas. Por que essas lagoas? Essas lagoas é o resultado de correntes de rio que vêm de fora do Pantanal. Nós temos 3 ou 4 rios lá que levam uma quantidade de água, que em determinados pontos eles formam lagoas. Agora, em outros pontos, nós temos a separação dessas lagoas ou desses rios por meio de, vamos dizer, aí é um pouco forte, montanhas, né? São montes pequenos, mas que lá eles chamam de montanhas, né? De montes importantes, de arenito, de areia. E areia que vem carregando pelos riachos, e areias que vêm do interior do estado, principalmente do estado de São Paulo, né? São os arenitos que levam essas partículas de areia, quer dizer, esses minerais arenosos, para esses montículos que servem de separação entre as lagoas e entre os rios. E tem gente estudando aí, principalmente alunos que se interessam e que estão estudando esses rios, essas lagoas, a evolução, né? O senhor falou no início inclusive de um curso que o curso está prontinho, mas não aparece aluno para fazer. O senhor acha que isso deve-se muito ao fato de que aí nos últimos anos nós tivemos uma depreciação da ciência no país? Eu acho que sim. É um reflexo direto? É um reflexo, E está mais do que provado que a ciência, a pesquisa é fundamental para o ser humano, tal a vacina da Covid, né? Não, não tenha dúvida que é fundamental, né? Por exemplo, essas que também são importantes, né? Esses trabalhos que levam o IA, né? Que não traz muita coisa. A inteligência artificial. Não traz muita coisa, atrapalha às vezes até o ensino. Mas que eu acho que são coisas que vão vir, não tem por onde, né? Não tem por onde lutar. Mas que hoje em dia ser professor em sala de aula está cada vez mais difícil. Olha, na USP eu diria que não. Agora, se a gente pegar o ensino básico, o ensino médio, bom, aí o problema é muito sério. Que ninguém mais lê? Não, e é uma coisa impressionante, né? Eu estou agora, há muito pouco tempo, eu fui indicado para a Academia Paulista de Educação. Paulista de Educação, né? Então a gente vê o problema que tem lá. Você tem bons educadores, mas que sentem que são um pouquinho atrapalhados por uma série de fatores que existe, que agora falo muito, né? Até no X do nosso amigo, o milionário, mas e que cria problemas, né? Por exemplo, hoje se fala muito pouco no ensino médio, né? Tem muita... Bom, tem coisas boas
que tem gente na Academia Paulista de Educação, tem gente trabalhando para isso, né? Pessoas que vêm da Faculdade de Educação, que aí eles se interessam muito mais pela educação, e por outros trabalhos, né, de gente que chegou ao ponto, né, de colocar no seu portfólio essas condições que existem dadas pela Academia Paulista de Educação. Qual que é o maior desafio, então, hoje do professor de ensino fundamental? Bom, primeiro é conseguir sobreviver, né, no meio daqueles alunos, principalmente essas escolas mais, vamos dizer, mais ligada com uma população que não tem uma educação muito alta, então os alunos são muito mais combativos entre si e tal. Então tem aqueles que andam com armas e etc. Isso cria um problema muito grande, né? Um desassossego muito grande para os professores, para os professores, né? Exatamente. Principalmente nas regiões periféricas das grandes cidades. Exato. Nós tivemos professoras muito boas, tal, que foram assassinadas, né? É um negócio meio difícil de ser entendido, né? Mas existe. E tem professores que se dedicam muito no ensino em São Paulo. Tanto na rede pública quanto na rede privada. Mas tem também aquela história de que hoje em dia a família joga a responsabilidade da educação para o professor, né? É verdade. Esse é um outro conflito, né? Esse é. Mas eu acho que está sendo vencido, né? Hoje os professores... Quer dizer, isso é problema da própria educação, né? O contato de professores, de diretores com os pais deveria ser muito maior, né? E não é. E a questão das telas, professor, como é que o senhor vê? E, inclusive, o senhor teve 2 filhos, 5 netos e 2 bisnetas, a Lili e a Ayla. Como é que é a questão das telas hoje que o senhor enxerga entre crianças e adolescentes? É uma disputa desigual? Pode ser, em alguns casos, desiguais, não tem... Pensando no interesse do aluno para com o professor na sala de aula? Tem problemas muito sérios, né? E nós temos muitas escolas fracas. No ensino fundamental tem. Você sempre tem uma professora que é famosa, que fica famosa, tal. Isso praticamente toda a escola tem. A professora que traz o conhecimento, que traz a educação. Que leva no sangue, né? Existe, mas é pouco. É pouco, né? Nós temos que trabalhar ainda muito mais, né? Eu acho que hoje o ensino médio está começando a se consagrar. Amadurecer. Professor, nós estamos quase chegando ao final aqui do podcast, passou voando aqui o podcast da Alesp, nós que hoje temos o prazer de entrevistar o ex-reitor da Universidade de São Paulo, 20 anos atrás, professor Adolfo José Melfi. Eu tenho 3 perguntas para fazer ainda. Primeiro, na sua época, o senhor foi o responsável pela criação do campus da USP Leste? Isso, fui, eu acho que foi, talvez a única... coisa importante feita naquela época, porque, por exemplo, nós, primeiro tivemos... Você se emociona ao falar? Não, nós tivemos personalidades que habitavam aquela região e que fizeram muita coisa, né? Bom, uma delas foi o padre Ticão, que infelizmente morreu.
mas que era uma personalidade terrível. E nós criamos um curso que atingia a todos os alunos que estavam frequentando a USP Leste e que tinham um trabalho a fazer. Então nós tínhamos alunos que trabalhavam nas igrejas, né, a conservação das igrejas e etc. Tínhamos alunos e alunas, né, que trabalhavam as alunas principalmente, elas tinham um lugar, nós criamos uma área que era uma escola, né, mas não era uma escola propriamente dita, mas que elas faziam trabalhos manuais, costureiras, né, e saiu muita gente de lá importante. Né? E a USP Leste hoje é um verdadeiro campus, né? Com acho que 12 cursos, talvez, não me lembro, anotei aqui, mas já me perdi. O único problema que nós tivemos foram com as enfermeiras, né? Por quê? Porque elas estudavam e tal, mas não tinham possibilidade em hospitais de fazer, por exemplo... As aulas práticas. Aulas práticas, né, de enfermagem, de manusear mesmo, tratar o paciente, né? Então lá eu até tive problema com algumas professoras que elas tinham razão, mas elas achavam que o curso não atendia. E hoje as expectativas. Totalmente diferente. Mas o seu maior legado é a USP Leste. E lá no IER nós trouxemos bastante professores de lá, alguns muito bons e que também estão dando, ou estavam dando, né? Esse ano não sei se eles estão lá todos, né? Não, tinha muitos que não estavam, né? Professor, para encerrar, eu pergunto ao senhor, que planeta deixar para a Ayla e para a Lili, que são suas bisnetas? O que o senhor espera aí para os próximos 50, 100 anos? No que diz respeito à vida, né? A vida, a questão das mudanças climáticas, o que precisa ser feito? Se eu puder falar em poucas palavras. Eu acho que no caso das mudanças climáticas, nós estamos atingindo um ponto, quer dizer, nós que eu digo, não é o universo todo, mas já existem muitos estados, muitas nações que se interessam muito por isso. E eu acho que aí a gente consegue alguma coisa, né? Mas realmente é um problema a ser conquistado, né? E é tocar, né? Tocar, lutar e estudar. E aí a gente tem que, por exemplo, nós temos aqui uma quantidade bastante grande de trabalhos que vão nessa direção. É a academia, né? A academia que estuda que vai nessa. Agora, para encerrar mesmo, gostaria que o senhor deixasse uma mensagem para o professor que nos assiste aqui na Rede Alesp. Eu acho que todo professor deve levar muito a sério o trabalho que ele exerce, tanto nas universidades como nas escolas de ensino básico e ensino fundamental. De ensino básico e fundamental. Eu acho que nós devemos até trabalhar muito mais junto com alguns políticos ter esse casamento da educação com a Alesp, que é a casa do povo. Tinha sim. E eu acho que nós até conseguimos. Na construção da USP Leste, tivemos um apoio muito grande e trabalho muito grande dado para determinados professores. Porque tem muitos professores, né, que são políticos. Entendi. Professor, muito obrigada. Eu é que agradeço. Hoje ficamos por aqui no podcast da Alesp, Semana do Dia dos Professores, uma homenagem a todos os professores do estado de São Paulo, do país. Tivemos o prazer de conversar com o professor sênior do IEE da USP, ex-reitor da Universidade de São Paulo, professor Adolfo José Melfi. Temos uma audiência multiplataforma. Obrigada a você por nos acompanhar. Até mais.